A festa de fim de ano da empresa tinha acabado quando eu saí da garagem no centro de Raleigh e entrei na chuva congelante. Sou Kendra Walsh, 36 anos, gerente sênior de projetos em uma grande empresa farmacêutica aqui na Carolina do Norte. Mãe solo. Meu filho de 8 anos, Mason, normalmente fica com meu pai quando tenho eventos à noite. Virei na nossa rua tranquilo os faróis varrendo a varanda e tudo parou. Mason estava caído no degrau de cima como uma boneca quebrada. Corpo torcido, rosto branco como giz, lábios roxos, peito lilás subindo e descendo quase imperceptivelmente. Meu irmão estava encostado na parede, braços cruzados, sorrindo de canto de boca. Só brincando ele deu de ombros. Meu pai e a esposa dele apareceram atrás, calmos como um domingo de manhã. Ele está bem, disse meu pai. Meninos caem. Caí de joelhos no concreto molhado, o vestido encharcando na hora, os dedos tremendo tanto que mal consegui discar 911. Meu filho não está se mexendo. Ele tem 8 anos. Por favor, venham rápido. A ambulância chegou em 9 minutos intermináveis. O paramédico responsável olhou uma vez para o meu irmão, perdeu a cor do rosto e me puxou para o lado. Senhora, aquele é mesmo seu irmão? Ele sussurrou. Porque 3 anos atrás, na Geórgia, atendi uma cena exatamente igual, e aquele cara estava no exato mesmo lugar, com o exato mesmo sorriso. Se você acha que sangue nunca machuca sangue, essa história vai mudar sua mente. Deixe sua cidade ou só a palavra insana nos comentários se você já está preso. Eu leio todos. E agora, deixe eu contar o resto. Bati a porta do carro e corri pela chuva congelante, os saltos escorregando no concreto molhado. A luz da varanda estava acesa, mas a casa parecia errada quieta demais. Mason estava estirado no degrau de cima como um brinquedo descartado. O corpinho de 8 anos torcido num ângulo impossível. Rosto branco como tinta. Lábios roxos. Peito subindo em pequenos espasmos desesperados. Um sapato faltando. Mochila ainda nas costas. Carter estava encostado na parede de tijolos. Braços cruzados. Aquele sorriso preguiçoso que ele tinha desde o ensino médio. Só brincando repetiu, dando de ombros. Criança exagera. Meu pai surgiu no corredor, sombra projetada, a esposa logo atrás de Rob de seda. Ele está bem, disse meu pai, voz plana. Meninos brincam pesado. A esposa assentiu. Deve só ter perdido o fôlego. Minha bolsa caiu no chão. Me ajoelhei ao lado do meu filho, a chuva atravessando meu vestido, dedos tremendo enquanto procurava seu pulso no pescoço. Fraco. Fino. Mas lá. Tropecei no celular 2 vezes antes de conseguir ligar 911. Meu filho de 8 anos está desmaiado na varanda. Ele mal está respirando. Por favor, venham rápido. A atendente me manteve na linha. Perguntas calmas às quais respondi no piloto automático enquanto mantinha a mão sobre o peito de Mason, contando suas pequenas respirações. As sirenes finalmente ecoaram pela rua 9 minutos depois pareceram 90. 2 paramédicos saltaram da ambulância. O principal se ajoelhou imediatamente crachá escrito Ryan Carter, EMTP. O parceiro pegou a maca e o oxigênio. Ryan verificou pupilas, sentiu o pulso e então olhou para o meu irmão, ainda encostado na parede. A cor sumiu do rosto dele. Ele se levantou devagar, caminhou até mim e baixou a voz. Senhora, aquele é mesmo seu irmão? Assenti, confusa. Ele olhou para a varanda e depois de volta para mim. Porque há 3 anos, na Geórgia, atendi um chamado exatamente assim. Mesma queda, mesma história de suco de laranja, mesmo sorriso. E aquele cara estava exatamente no mesmo lugar. O sorriso de Carter vacilou por meio segundo, depois voltou ainda mais forte. Ryan se virou para o parceiro. Prioridade 1. Possível overdose intencional. Possível abuso infantil. Vamos. Eles levantaram Mason na maca tão pequeno contra as tiras laranja e os trilhos de metal. Entrei na parte de trás da ambulância sem pedir. Ryan não me impediu. Quando as portas se fecharam, olhei pela janelinha traseira. Carter já estava no celular, dedões voando.
Meu pai e a esposa estavam ao lado dele, abraçados, assistindo a ambulância sumir como se fosse o problema de outra pessoa. Dentro da ambulância, Ryan conectou Mason aos monitores, iniciou um acesso intravenoso e manteve a voz baixa durante toda a viagem. Eu testemunhei naquele caso da Geórgia, ele disse. Menino de 9 anos. Mesma dose alta de difidramina. Mesma sequência de hematomas. Madrasta disse que ele era desastrado. Acusação caiu por tecnicalidade. A família sumiu na semana seguinte. Ouvi dizer que vieram para o leste. Nunca pensei que veria aquele rosto de novo. A sirene uivava pelos sinais vermelhos. A mão de Mason estava gelada na minha. Ryan olhou para o monitor cardíaco, depois para mim. Seu irmão viaja muito? Eu não consegui responder, porque naquele momento entendi, o sorriso dele não era preguiçoso, era ensaiado. A médica responsável entrou no corredor quando o céu do lado de fora ficou cinza claro. Ela se apresentou como doutora Lauren Reis, 42 anos, chefe da emergência pediátrica do WakeMed Children's Hospital. A voz era baixa, mas carregava o peso de noites demais como aquela. Seu filho está respirando sozinho agora, disse ela, guiando-me para uma sala de consulta. Lavamos o estômago dele, iniciamos fluidos intravenosos agressivos e administramos carvão ativado. O painel sanguíneo mostra difidramina em níveis de overdose adulta, além de codeína, combinados com desidratação severa e múltiplos hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Pela lei da Carolina do Norte, somos obrigados a acionar imediatamente o CPS e notificar a polícia. Assenti, a garganta apertada demais para falar. Ela hesitou. Mason está pedindo por você. Ele está acordado. Entrei no quarto 412 com pernas que não sentia. Meu menininho parecia impossivelmente pequeno na cama adulta, fios nos braços, cânulas de oxigênio no nariz, monitores apitando firmes, mas rápidos demais. Quando me viu, o queixo dele tremeu. Mamãe? Sentei na beira da cama e segurei sua mão fria entre as minhas. Ele começou a falar num sussurro rouco, olhos arregalados como se estivesse com medo de me assustar. O Carter disse que era suco de laranja especial para crianças grandes. Disse que, se eu não tomasse, ele ia contar para todo mundo que eu ainda fazia xixi na cama. Tinha gosto muito ruim, de remédio. Aí meus braços e pernas ficaram pesados e eu não conseguia ficar de pé. Ele me arrastou para a varanda e me empurrou do degrau de cima para você achar que eu tinha caído quando chegasse. Ele engoliu em seco. Ele disse que você ia chorar e parecer louca e o dinheiro do vovô ia ser dele. Cada palavra dele foi uma faca separada. Os olhos de Mason se encheram de lágrimas. Eu tentei ser forte, mamãe. Desculpa por ter bebido. Apertei a mão dele contra meu rosto para que ele não visse eu desmoronar. Você fez tudo certo, meu amor. Tudo. Uma enfermeira entrou para ajustar o soro. Beijei a testa de Mason e voltei para a sala de espera. Carter estava mexendo no celular, os pés apoiados em outra cadeira. Meu pai lia uma revista People velha como se fosse uma terça-feira qualquer. Tamara tomava café de máquina, pernas cruzadas, calma como sempre. Parei na frente do meu irmão. O que tinha no suco de laranja? Carter não levantou os olhos. Nada. Criança exagera. Meu pai fechou a revista. Kendra, você está exausta. O Carter só estava brincando. Tamara acrescentou. O Mason sempre foi sensível. Você trabalha demais. Olhei para o homem que um dia me empurrou no balanço de pneu do quintal. Ele tem 8 anos, e você está chamando o envenenamento de brincadeira. Carter finalmente encontrou meu olhar, o sorriso ainda ali. Prova. Essa única palavra quebrou algo dentro de mim. Peguei meu celular e disquei a única pessoa capaz de transformar provar em prisão perpétua. Marcos atendeu no primeiro toque. Sou eu, falei, a voz tremendo de raiva. Não de medo. Preciso de tudo que você conseguir sobre Carter Walsh. Registros bancários, viagens, compras, mensagens, celulares descartáveis, tudo a partir de hoje. Marcos não perguntou por quê. Me manda uma foto da carteira de motorista dele. Em 6 horas você recebe o primeiro pacote. Desliguei e encarei as 3 pessoas que carregavam meu sobrenome.
Saiam deste hospital. Não voltem. Não liguem. Não mandem mensagem. Acabou. Carter se levantou se espreguiçando, como se tivesse todo o tempo do mundo. Boa sorte com isso, mana. Eles foram embora sem olhar para trás. Voltei para o quarto de Mason, puxei a cadeira para perto o máximo que as grades permitiam e segurei a mão dele até o sol nascer. Meu celular vibrou contra o braço plástico da cadeira enquanto Mason finalmente dormia, apagando o resto dos sedativos. Fui para o corredor para não acordá-lo. Marcos não perdeu tempo com cumprimentos. Compartilhe a tela. Agora. Abri o link seguro que ele enviou. A primeira pasta tinha um nome simples, Carter Master. O primeiro documento era uma página escaneada do testamento revogável do nosso avô, revisado 3 meses atrás, quando os pulmões dele começaram a falhar. Página 9, parágrafo 14b. Li 2 vezes antes que as palavras fizessem sentido. Caso, a qualquer momento, o beneficiário primário, Mason Walsh, seja considerado por 2 médicos licenciados da Carolina do Norte como portador de condição física ou psicológica crônica que o impeça de administrar bens, todo o valor principal de $4.200.000 será imediatamente transferido ao próximo descendente masculino elegível em linha direta a Carter Walsh livre de traste. Carter tinha fotografado a página ele mesmo. Os metadados mostravam que a foto foi tirada dentro do escritório administrativo do asilo em Greensboro, 148 quilômetros a oeste de Raleigh. As imagens de segurança que Marcos obteve mostravam meu irmão entrando com o moletom da Duke, assinando o livro de visitantes como membro da família, rapidinha, e saindo 27 minutos depois. Naquela mesma semana, ele comprou um celular descartável em um Walmart de Durham. Dinheiro vivo. Naquela mesma noite, abasteceu o tanque do Civic preto e dirigiu para o sul. Primeira parada, Monroe, Geórgia. 420 quilômetros, 6 horas e meia. Ele fez check-in no Sotitin usando o nome C. Reed. Pagou 3 noites em dinheiro. Saiu depois de uma. Na tarde seguinte, um garoto de 9 anos desabou no estacionamento de $1 General depois de beber refrigerante de laranja grátis oferecido por um estranho simpático. O hospital encontrou difidramina em níveis quase tóxicos. A mãe jurou que o menino nunca tomava remédio. Caso encerrado como ingestão acidental. Segunda parada, Montgomery, Alabama. Mais 380 quilômetros. Identidade falsa diferente. Mesmo dinheiro vivo. Uma criança de 8 anos, em um programa de leitura de verão na biblioteca, recebeu um ponche especial. Mesma queda. Mesmo colapso. Mesma droga. Mesma investigação vazia. Terceira parada, Birmingham. Mesmo padrão. Quarta parada, Lexington, Kentucky. Quinta parada, Chattanooga, Tennessee. Toda vez, Carter ajustava a dose em alguns miligramas, mudava a bebida, mudava o local. Ele estava calibrando, praticando, aperfeiçoando a receita que faria uma criança saudável desabar tempo suficiente para disparar avaliações psicológicas, sem matá-la porque um beneficiário morto ainda herda. Marcos tinha imagens de pedágio, CCTV de posto ping mostrando Carter abastecendo sozinho, vigilância de farmácia dele comprando Benadryl de adulto em dinheiro, registros de chave de motel mostrando que apenas uma pessoa entrou nos quartos, nenhum segundo motorista, nenhum cúmplice na câmera, só Carter. Pai e Tamara nunca foram com ele, 0 milhas. Eles só descobriram quando ele voltou da viagem à Geórgia se gabando durante o jantar de que a fase 1 tinha funcionado perfeitamente. Eles ouviram, não fizeram perguntas, e quando alguém mencionava colapsos estranhos nas notícias, mudavam de assunto. Nunca ajudaram a planejar. Nunca ajudaram com drogas. Nunca tocaram nos outros meninos, mas protegiam Carter de qualquer jeito. A última mensagem de Marcos apareceu enquanto eu ainda olhava para a linha do tempo. Ele estava esperando Mason crescer o suficiente para acionar a cláusula de revisão médica. Seu filho sempre foi o exame final. Fechei o celular, voltei para o quarto 412 e olhei para meu filho de 8 anos dormindo. Carter havia passado 3 meses se transformando em um venenoiro itinerante só para roubar dinheiro que nunca foi dele. E meu próprio pai escolheu olhar para o outro lado. Deixei Mason com 2 delegados discretos, designados pelo hospital após a retenção do CPS, e peguei o voo das 6 horas e 5 saindo de RDU.
Primeira parada, Hartsfield Jackson, Atlanta. Aluguei um Camry cinza com meu novo cartão corporativo e dirigi os 420 quilômetros até Monroe, Geórgia, sem parar. A mãe me encontrou no estacionamento de um Chick-fil-A fora da I-5. Suas mãos tremiam enquanto me entregava uma declaração notariada e um pendrive. O filho dela, agora com 11 anos, ficou no banco de trás, me olhando com olhos que viram demais. Carter se chamava Chris, ela disse. Deu uma garrafa de Fanta de laranja no parque para meu filho. 10 minutos depois, ele caiu como uma pedra. Os médicos disseram que era o nível mais alto de difedramina que já tinham visto em uma criança viva. A polícia chamou de acidente. Eu sabia que não era. O pendrive continha filmagens do Ring Doorbell. Carter de moletom cinza, sorrindo, entregando a garrafa, andando embora assobiando. Segunda parada, Montgomery, Alabama. Pousei em MGM, aluguei outro carro, dirigi os 380 quilômetros. A mãe me encontrou em um Cracker Barrel perto da rodovia. Ela deslizou um envelope Manila selado com fita de evidência. Dentro, registros médicos, laudo toxicológico e um recibo de farmácia que Carter tinha descartado acidentalmente e que um zelador recuperou por achar suspeito. O filho dela, agora com 12 anos, teve terrores noturnos por 18 meses depois de beber um Special Punch de um homem gentil na biblioteca. Ela havia guardado a garrafa vazia em um saco plástico no freezer. Testes de laboratório solicitados por Marcos mostraram resíduos de difedramina e codeína. Cadeia de custódia intacta. Terceira parada, Lexington, Kentucky. Pousei no aeroporto Blue Egras, aluguei um terceiro carro, dirigi a distância restante. O pai me encontrou na calçada, olhos duros. O filho dele tinha 9 anos quando Carter ofereceu amostras gratuitas de limonada na varanda. Eles me entregaram o cartão SD do Ring Doorbell, a folha original do hospital com os níveis de drogas, os registros de terapia do menino e uma declaração notariada. A voz do pai falhou apenas uma vez. Diga a esse bastardo que ele não ganhou. Quarta parada, Chattanooga, Tennessee. Dirigi direto de Lexington por mais 6 horas. A família me convidou para a sala de estar. O garoto, agora com 10 anos, estava sentado no sofá, segurando um desenho que fizera do homem gentil com a caixa térmica azul. Os pais me entregaram a própria caixa térmica, ainda lacrada em um saco de evidência, com a garrafa vazia de Gatorade dentro, acompanhada do laudo laboratorial confirmando a mesma assinatura química. Também me entregaram um segundo cartão SD, com imagens de vigilância do posto de gasolina mostrando Carter enchendo a caixa térmica com gelo e medicamento em pó às 2h14 da manhã anterior. Cada família me deu exatamente 3 coisas, uma declaração juramentada notariada, prova médica original e vídeo com timestamp de Carter agindo completamente sozinho. Cada recibo foi pago em dinheiro. Cada cartão de motel registrava apenas um ocupante. Cada registro de pedágio mostrava apenas o Civic preto dele. Voei de volta para casa com 4 caixas de evidência lacradas, 4 pendrives e um estômago embrulhado. Em Raleigh, Marcos me encontrou em uma unidade de armazenamento climatizada que havia alugado em nome de uma Shell LLC. Colocamos tudo sobre uma mesa dobrável, declarações em ordem de data, cronogramas médicos coloridos por estado com alfinetes vermelhos e registros precisos de quilometragem, histórico de pedidos da Amazon obtido via intimação, pings de torres de celulares de telefones descartáveis. A peça final era uma mensagem de voz que Carter havia deixado para o advogado da família 3 meses antes, recuperada do backup na nuvem do advogado. Oi, Sr. Ellison, só uma hipótese rápida. Se meu sobrinho fosse diagnosticado com algo como ansiedade severa, e 2 médicos confirmassem que ele não poderia administrar dinheiro, o traste iria automaticamente para mim, certo? Perguntando só por um amigo. O advogado tinha guardado a gravação por precaução. No final daqueles 15 dias, eu tinha um pacote federal 5 vezes mais grosso. Marcos me levou ao escritório do FBI na Neuburn Avenue. Levamos as caixas juntos e entregamos à agente especial Mônica Reis. Ela folheou a pasta de cima, olhou para mim e disse as únicas palavras que eu precisava ouvir. Isso é a prova de falhas. Nós assumimos daqui. Saí de lá sabendo que as engrenagens estavam girando. Carter ainda achava que era intocável. Ele não tinha ideia de que a tempestade já estava sobre sua cabeça.
A noite do Prêmio de Inovação Farmacêutica chegou com um frio cortante de dezembro e um céu cheio de estrelas. Estava no Green Room do Raleigh Convention Center, alisando o vestido de seda azul meia-noite pela última vez. Meu reflexo parecia calmo, mas cada nervo estava em chamas. O convite tinha sido enviado 10 dias antes, papel cartão creme simples, letras douradas, oportunidade para foto em família e brinde com champanhe em homenagem ao aniversário de Gregory Walsh. Responderam em 1 hora. Carter entrou pela entrada privada às 18h42, terno preto Tom Ford impecável, lenço branco no bolso, cabelo slicked back como se estivesse desfilando na passarela. Beijou minha bochecha com aquele mesmo sorriso preguiçoso. Grande noite, mana. Orgulho de você. Meu pai entrou logo atrás, smoking azul marinho, braço entrelaçado com o de Tamara. Ela vestia cetim verde esmeralda que refletia cada luz. Posaram para o fotógrafo oficial que eu havia contratado lentes calibradas pelo FBI, 48 megapixels com Timestamp. Carter passou o braço sobre os ombros do pai, mostrou dentes perfeitos, e o de algo que sussurrou para o amanhã. A foto parecia a família americana perfeita. Levei-os até a mesa VIP redonda, bem no centro. Levantei minha flute para brindar a novos começos. Carter tilintou a taça com mais força, também a novos começos. As luzes baixaram para o vídeo de abertura. 400 executivos, investidores e jornalistas preenchiam o salão. E as câmeras da Spectrum News transmitiam ao vivo. A transmissão da minha empresa já alcançava 60 mil espectadores simultâneos. Meu chefe subiu ao palco, passou pelos patrocinadores e, então, se voltou para mim com um sorriso. E nossa funcionária do ano de 2025, pelo segundo ano consecutivo, Kendra Walsh. O holofote me atingiu. O aplauso trovejou. Subi os 3 degraus, aceitei o troféu de cristal e me aproximei do microfone. A parede de LED de 200 polegadas atrás de mim brilhou em branco puro. Sorri, com o sorriso que havia praticado até minhas bochechas doerem. Este prêmio não é meu, disse, voz firme. Ele pertence a toda criança que já foi ferida por alguém em quem confiava. O primeiro slide apareceu, Carter com 19 anos, capuz, pagando em dinheiro Benadryl adulto em Monroe. Segundo slide, Carter com 20 anos entregando a garrafa vermelha em Montgomery. Terceiro slide, Carter com 21 anos, andando embora em Lexington. Quarto slide, Carter com 22 anos, despejando o pó em Chattanooga. Quinto slide, Carter 3 meses atrás fotografando a cláusula do trust. Sexto slide, a cláusula destacada. Sétimo slide, a mensagem de texto dele para o advogado. 400 pessoas prenderam a respiração de uma só vez. 4 jovens se levantaram de mesas diferentes. 14. 15. 16. Agora, eles se viraram e apontaram para a mesa VIP em perfeita sincronia. Esse é o homem que me envenenou, disse o garoto da Geórgia, a voz ecoando pelo salão silencioso. O garoto do Alabama deu um passo à frente. Ele fez isso comigo também. Os meninos do Kentucky e do Tennessee apenas encaravam, lágrimas escorrendo. A taça de champanhe de Carter escapou de seus dedos e se estilhaçou no mármore. Seu sorriso desapareceu. O rosto ficou branco como giz. Ele me olhou, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Então, ele gritou, um grito cru e rasgado. Meu plano estava perfeito. Ele disparou, derrubando cadeiras, correndo para a saída lateral. 2 agentes em smoking o interceptaram ao nível dos joelhos. Ele bateu forte no chão. As algemas clicaram. Meu pai se levantou de repente. Esse é meu filho. Tamara agarrou o braço dele, gritando meu nome, tentando puxar Carter para longe dos agentes. 4 agentes adicionais se moveram rapidamente. Meu pai foi algemado por obstrução. Amanhã, por cumplicidade pós-fato. Carter se contorceu no chão, rosto roxo, cuspindo. Você me armou, sua invejosa. Um agente o jogou de volta no chão. O contador da transmissão ao vivo passou de 5 milhões e continuava subindo. Olhei diretamente para a câmera mais próxima. É isso que acontece quando você tenta destruir uma criança por dinheiro. O salão explodiu em caos, flashes, gritos, celulares erguidos.
Carter foi arrastado, ainda gritando, enquanto meu pai e Tamara choravam atrás dele. Fiquei no palco até o último clique das algemas. Então, desci, troféu em uma mão, futuro do Mason na outra. A voz do mestre de cerimônias ecoou pelo salão. A funcionária do ano de 2025 é Kendra Walsh. 400 pessoas se levantaram em uma onda de aplausos. Subi os 3 degraus do palco novamente, aceitei o pesado troféu de cristal e me aproximei do microfone. As luzes diminuíram levemente. A enorme tela atrás de mim brilhou em branco puro. Sorri o sorriso que havia praticado no espelho centenas de vezes. Este prêmio não é realmente meu comecei. Ele pertence a todo pai e mãe que já teve que lutar contra seu próprio sangue para proteger seu filho. O primeiro slide surgiu. Carter, 19 anos, capuz, pagando em dinheiro 4 caixas de Benadryl adulto em um Walmart de Monroe, Geórgia. Time Stamp no canto da tela. Suspiros percorreram a sala como uma onda. Segundo slide, Carter, 20 anos, entregando uma garrafa plástica vermelha de refrigerante de laranja para um garoto de 9 anos no estacionamento de $1 General. O menino cai 10 segundos depois. Freeze frame da câmera de segurança. Terceiro slide, Carter, 21 anos, andando para longe de uma criança desmaiada na varanda de Lexington, olhando para trás uma vez apenas para conferir se ninguém estava observando. Quarto slide, Carter, 22 anos, despejando pó branco de um papel dobrado em uma garrafa azul de Gatorade no banheiro de um posto de gasolina em Chattanooga. Selfie no espelho, sorriso malicioso. Quinto slide, Carter, 3 meses atrás, com o telefone apontado para a página 9 do trash revisado do vovô, dentro do asilo em Greensboro. A cláusula circulada em vermelho. Sexto slide, a cláusula ampliada, destacada em amarelo. Se o beneficiário Mason Walsh for considerado incapaz de gerenciar financeiramente ou por questões médicas, o capital total passa imediatamente para o beneficiário alternativo, Carter Walsh. Sétimo slide. Captura de tela da mensagem de Carter para o advogado da família. Então, se o Mason algum dia tiver ansiedade ou qualquer coisa assim e 2 médicos confirmarem, o dinheiro é meu, certo? Só perguntando por um amigo, RS. Silêncio absoluto. 4 jovens, agora com 14 a 16 anos, se levantaram de mesas separadas do salão, um da Geórgia, um do Alabama, um do Kentucky e um do Tennessee. Eles se viraram e apontaram diretamente para a mesa VIP. Esse ele disse o garoto da Geórgia, voz trêmula, mas firme. Ele me envenenou para treinar. O garoto do Alabama deu um passo à frente. Eu também. O garoto do Kentucky apenas encarava, lágrimas escorrendo. A cadeira de Carter deslizou para trás com um rangido, seu rosto ficou da cor do papel. Ele me olhou, boca se movendo sem emitir som. Então, gritou, voz quebrando pelo salão. Meu plano estava perfeito. Ele disparou, derrubando cadeiras, correndo para a saída lateral. 2 agentes em smoking o interceptaram na altura dos joelhos. Ele bateu forte no mármore, e as algemas se fecharam. Meu pai se levantou de repente. Esse é meu filho. Deixa ele ir. Tamara agarrou o braço dele, gritando meu nome como um mantra, tentando puxar Carter para longe dos agentes. 4 agentes adicionais avançaram. Meu pai foi algemado por interferir em uma prisão federal. Amanhã, acusação de cumplicidade pós-fato. Carter se contorceu no chão, rosto roxo, cuspindo. Vocês me armaram, sua invejosa. Um agente o jogou de volta ao chão. O contador da transmissão ao vivo na tela gigante passou de 5 milhões de espectadores e continuava subindo. Olhei diretamente para a câmera mais próxima. É isso que acontece quando alguém decide que a vida de uma criança vale menos que dinheiro. O salão explodiu em caos, flashes, gritos, celulares erguidos. Carter foi arrastado, ainda gritando, com meu pai e Tamara em lágrimas atrás dele. Fiquei no palco até o último clique das algemas. Então, desci, troféu em uma mão, futuro do Mason na outra. 11 meses depois, o Tribunal Federal no centro de Raleigh anunciou os veredictos finais sob um céu frio de dezembro.
Carter Walsh, 23 anos, estava de laranja, enquanto o escrivão lia as acusações: 5 tentativas de homicídio por envenenamento interestadual, transporte interestadual de substâncias controladas com intenção de ferir menores, fraude eletrônica e conspiração para fraudar um traste. O juiz olhou por cima dos óculos e o condenou a 40 anos na USP Atlanta, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Carter não demonstrou reação. Apenas me encarou o tempo todo, lábios curvados no mesmo sorriso até os agentes o levarem. Tamara Walsh, 39 anos, havia feito um acordo na semana anterior, 8 anos na FCI Tallahassee por cumplicidade pós-fato e omissão de abuso infantil grave. Ela chorou ao ouvir a sentença, máscara escorrendo pelo rosto, implorando para se despedir do filho. Pedido negado. Gregory Walsh, 59 anos, foi o último a ser chamado. O homem que me ensinou a andar de bicicleta agora usava algemas e parecia 10 anos mais velho. 6 anos na FCI Butlerlow. Ele manteve a cabeça baixa o tempo todo. Quando o martelo caiu, finalmente olhou para mim. Encontrei seus olhos e virei o rosto. O traste foi dissolvido na mesma semana, sob as leis de transferência fraudulenta da Carolina do Norte. O valor total de $4.200.000 foi transferido para um novo traste revogável para necessidades especiais, com Mason como único beneficiário e eu como única curadora. Um júri civil separado acrescentou 3 milhões em danos punitivos, assegurados contra qualquer renda futura que Carter pudesse vir a ter. No mesmo dia em que a tinta secou, dei entrada na papelada para mudar nossos nomes legais, Mason Reis e Kendra Reis. Nova certidão de nascimento, novos números de seguridade social, tudo novo. Nos mudamos 3 horas para o oeste, para uma rua tranquila fora de Charlotte, onde ninguém conhece nosso antigo nome. Novas escolas, novo pediatra, novo terapeuta especializado em recuperação de traumas infantis. Mason ainda acorda algumas noites gritando o nome de Carter, mas os gritos estão cada vez mais silenciosos. Na primavera, ele começou a jogar beisebol de viagem. Quando rebateu seu primeiro Grand Slam e contornou a terceira base, apontou diretamente para mim nas arquibancadas e sorriu tão largo que o treinador disse que o rosto dele poderia rachar. Eu chorei mais forte do que naquela primeira noite em que tudo começou. Meu pai escreveu uma vez da prisão, 3 páginas escritas à mão sobre como só queria manter a paz na família e nunca quis que ninguém se machucasse. Li o primeiro parágrafo, caminhei até a fogueira no quintal e queimei o resto. Mason assou marshmallow sobre as cinzas e perguntou se o brilho laranja era bonito. Eu disse a ele que era o fogo mais bonito que já tivemos. O cartão de aniversário de Tamara na prisão chegou em junho. Escrevi, devolver ao remetente, pessoa desconhecida, em vermelho, sobre o envelope, e o deixei de volta na caixa de correio. O recurso de Carter foi negado em uma decisão de 21 páginas, que descreveu sua conduta como uma das mais calculadas e deprimentes que este circuito já viu. Os outros 4 meninos, agora adolescentes, criaram um servidor privado no Discord e se autodenominaram os 5. Jogam Fortnite, trocam cards de beisebol e, às vezes, quando os pesadelos aparecem, conversam. Eles me chamam de tia Kendra, mesmo sem sermos parentes. Chamam Mason de irmãozinho. Agora são família. Mantive meu emprego. Me deram um título maior, escritório de canto com janelas de verdade e dias ilimitados de trabalho remoto. Com a primeira doação do acordo, comecei o Safe Haven Trust, financiamento anônimo de emergência, para pais solteiros cujos filhos estão sendo alvo de parentes. No primeiro ano, ajudamos 41 famílias a se mudarem de nome e desaparecerem em segurança. Algumas noites, sento na varanda do quintal, vendo Mason correr atrás de vagalumes pelo gramado. Ele pega um, cuidadosamente, e levanta perto do meu rosto. Olha, mãe. Ainda está brilhando. Abrimos as mãos juntos e assistimos a pequena luz subir no céu escuro. Livre. Se você está ouvindo isso e alguém da sua família está machucando seu filho, ouça-me, você não está louco. Você não está exagerando. Você não está sozinho. Grave tudo. Salve tudo. Lute como se a vida do seu filho dependesse disso porque depende. Porque às vezes o monstro não se esconde debaixo da cama. Às vezes, ele se senta à sua mesa de jantar, usando o rosto de alguém que você já chamou de irmão. E às vezes, a justiça chega, mas só se você for corajoso o suficiente para arrastá-la para a luz.
Mason acaba de correr, joelhos manchados de grama, pote cheio de vagalumes. Podemos soltá-los agora? Sim, meu amor. Solta eles. Desrosqueamos a tampa juntos e vimos cada um piscar no céu da noite.